Arruma suas coisas e sai da minha casa. Eu não vou cuidar de você. Foi isso que meu filho gritou para mim, na porta da sala, com os olhos cheios de raiva. Eu, que passei a vida inteira me sacrificando por ele, que abri mão de tudo para que nunca lhe faltasse nada, ouvi essas palavras vindas da boca do meu próprio sangue. Sabe o que eu fiz? Não discuti, não chorei na frente dele. Simplesmente concordei com a cabeça e subi para arrumar minhas coisas. Eu tinha 63 anos, estava sendo expulsa da minha própria casa, e meu filho achava que estava me jogando na rua, desamparada e sem ter para onde ir. Mal sabia ele que naquele momento, enquanto eu fechava minha mala com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma emoção que eu mal conseguia controlar, minha vida estava prestes a mudar completamente. E a dele também, mas de um jeito que ele jamais imaginaria. Pouco depois, ainda naquela mesma tarde, a campainha tocou. Eu estava terminando de fechar a última mala quando ouvi meu filho descer correndo as escadas para atender. Ouvi a porta se abrir. E então, silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que você sente no ar. Quando desci com minha bagagem, vi meu filho parado na porta, pálido, com a boca entreaberta, olhando para o homem que estava do lado de fora. Um homem de terno impecável, com uma postura que demonstrava autoridade, segurando uma pasta de couro. Meu filho tinha acabado de reconhecer quem era aquele homem. E naquele instante, ele perdeu completamente o chão. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se você está gostando dessa história, me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Está em casa, no trânsito, fazendo alguma tarefa? Eu adoro saber que faço companhia para você nesses momentos. E se você gosta de histórias reais como essa, de superação e justiça, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho muitas outras para compartilhar. Fica comigo até o final dessa, porque o que aconteceu depois dessa campainha tocar foi algo que eu mesma nunca imaginei que viveria. Agora vem comigo, que eu vou te contar tudo desde o começo. Meu nome é Helena. Tenho 63 anos e durante mais de 40 anos eu vivi exclusivamente para na minha família. Fui casada com o Marcelo por 32 anos, até o dia em que ele teve um infarto fulminante jogando futebol com os amigos num domingo de manhã. Tínhamos um filho, o Rafael, que na época tinha 28 anos. O Rafael sempre foi meu xodó, meu único filho, aquele por quem eu teria dado a vida sem pestanejar. E olha, de certa forma, foi o que eu fiz. Dei minha vida por ele, só que em pedaços, um pouquinho a cada dia. Quando o Rafael nasceu, eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade. Ganhava bem, tinha minha independência, mas o Marcelo ganhou uma proposta para trabalhar em outra cidade e decidimos que eu largaria meu emprego para cuidar do Rafael enquanto ele se dedicava à carreira. Eu topei na hora, porque para mim, família sempre foi prioridade. Abri mão da minha profissão, dos meus sonhos, de tudo, para ser mãe em tempo integral. E não me arrependo disso, não mesmo. O que eu me arrependo é de ter criado meu filho achando que o mundo girava em torno dele. O Rafael cresceu com tudo do bom e do melhor. Eu passava a roupa dele, fazia a comida que ele gostava, limpava o quarto, resolvia todos os problemas. Mesmo depois de adulto, quando voltou para casa depois da faculdade, continuei fazendo tudo por ele. O Marcelo às vezes reclamava, dizia que eu estava mimando demais, que o Rafael precisava aprender a se virar. Mas eu não ouvia. Achava que estava sendo uma boa mãe, uma mãe dedicada. Quando meu marido faleceu, foi o Rafael quem insistiu para eu não vender a casa. Disse que era meu lar, que eu tinha que ficar ali, perto das memórias do pai dele. Eu achei tão bonito, tão atencioso da parte dele. Mal sabia eu que ele só estava pensando em si mesmo. O Rafael arrumou um emprego razoável, mas continuava morando comigo. Dizia que era para me fazer companhia, para eu não ficar sozinha. Continuei cuidando de tudo, lavando, passando, cozinhando, limpando. Ele só chegava, comia e ia para o quarto. Fim de semana ia sair com os amigos e voltava de madrugada. E eu ficava acordada esperando, preocupada. Um ano depois da morte do Marcelo, o Rafael apareceu com uma namorada, a Jéssica.
Uma moça bonita, bem arrumada, mas com um olhar que eu não conseguia decifrar. Ela era simpática comigo, mas eu sentia que era uma simpatia falsa, sabe? Aquele tipo de pessoa que sorri com a boca, mas não com os olhos. Tentei conversar com o Rafael sobre isso, mas ele ficou furioso. Disse que eu estava com ciúmes, que não queria vê-lo feliz, que toda sogra era assim mesmo. Fiquei tão magoada que resolvi não tocar mais no assunto. 6 meses depois, eles anunciaram o noivado. E 2 meses após o noivado, vieram com a notícia. Queriam morar comigo. O Rafael disse que estavam juntando dinheiro para o casamento e que seria temporário. Só até conseguirem comprar um apartamento deles. Como eu poderia negar? Era meu filho, ia casar, precisava de ajuda. A casa era grande, tinha 3 quartos. Eu disse que sim, claro. A Jéssica se mudou para a minha casa numa terça-feira de março. Eu arrumei o quarto de hóspedes todo, comprei lençóis novos, toalhas, deixei tudo cheiroso e arrumadinho. Achei que ela fosse gostar, agradecer. Mas quando mostrei o quarto, ela olhou e disse com aquele sorrisinho que eu já conhecia: "Ah, tia Helena, a gente vai dormir no quarto do Rafa. Esse aqui pode deixar para quando vier visita." Senti um aperto no peito, mas não falei nada. Afinal, era meu filho, eles eram um casal. No começo foi tranquilo. Eu continuava cuidando da casa, fazendo comida para os 3. A Jéssica trabalhava meio período numa loja de roupas, e o Rafael no escritório dele. Eu que continuava fazendo tudo em casa. Limpeza, comida, organização. A Jéssica não movia uma palha. Deixava a toalha molhada em cima da cama, roupa suja espalhada pelo quarto, louça na pia. Eu respirava fundo e limpava tudo, porque não queria criar problema. O Rafael estava feliz, e era isso que importava. Eu pensava. Um dia eu estava fazendo o almoço, aquele arroz com pequi que o Rafael adora, quando a Jéssica entrou na cozinha e falou: "Tia, a senhora podia parar de fazer essas comidas pesadas? Eu estou de dieta e o Rafa precisa emagrecer também." Fiquei sem saber o que responder. Aquela era a minha cozinha, a minha casa, e ela estava me dizendo o que eu podia ou não cozinhar. Mas engoli a raiva e disse que tudo bem, que ia fazer coisas mais leves. A partir dali, as coisas começaram a mudar de um jeito que eu nunca imaginei. A Jéssica começou a dar palpite em tudo. Na decoração da sala, nas plantas que eu tinha no jardim, até na roupa que eu usava. Um dia ela falou: "Tia, a senhora não acha que está velha demais para usar esse batom vermelho? Fica meio cafona, sabe?" Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva, mas, de novo, não falei nada. O pior é que o Rafael nunca me defendia. Quando eu tentava conversar com ele, sozinha, ele dizia que a Jéssica estava tentando ajudar, que era para o meu próprio bem, que eu precisava me atualizar. Me atualizar. Como se eu fosse um celular velho que precisava de uma nova versão. 3 meses depois que a Jéssica se mudou, eles resolveram fazer uma festa em casa. Avisaram em cima da hora, num sábado de manhã, que à noite viriam uns 15 amigos. Passei o dia inteiro limpando, organizando, preparando salgadinhos, comprando bebida. Quando os amigos chegaram, eu fiquei na cozinha, servindo, lavando o copo, preparando mais comida. Ninguém veio me cumprimentar, me agradecer. Eu era invisível na minha própria casa. Lá pelas 11 da noite, eu estava exausta e fui deitar. Mas o som estava tão alto que não conseguia dormir. Desci e pedi, educadamente, se podiam abaixar um pouco. A Jéssica revirou os olhos e o Rafael disse, na frente de todo mundo: "Mãe, a senhora está ficando muito chata. É só uma noite, relaxa." Subi de volta para o quarto com os olhos cheios de lágrimas. Meu próprio filho tinha me humilhado na frente dos amigos dele. E aquilo estava só começando. As semanas foram passando e a situação só piorava. A Jéssica foi ficando cada vez mais à vontade na minha casa. Tanto que começou a agir como se fosse a dona de tudo. Um dia cheguei da feira e ela tinha mudado os móveis da sala de lugar. Quando perguntei por que ela tinha feito aquilo sem me consultar, ela respondeu: "Ah, tia, ficou muito melhor assim, mais moderno. A senhora precisa se acostumar com as mudanças." Outra vez,
Ela deu várias roupas minhas para a empregada que vinha 2 vezes por semana. Eram roupas boas, que eu gostava, que ainda usava. Quando questionei, ela disse que tinha achado que eu não usava mais, que estavam velhas e fora de moda. Cada desrespeito daqueles era como uma facada, mas o pior era que meu filho não apenas permitia, como começou a me tratar da mesma forma. O Rafael foi se transformando num homem que eu não reconhecia. Ficou grosseiro, ríspido comigo. Se eu reclamava de alguma coisa, ele bufava e dizia que eu estava exagerando, que era implicância minha com a Jéssica. Um dia, sentei com ele na varanda e falei sério. Filho, eu sinto que não sou mais bem-vinda na minha própria casa. Vocês me tratam como se eu fosse um estorvo. Sabe o que ele respondeu? Mãe, ninguém está te tratando mal. O problema é que a senhora não aceita que as coisas mudem. A Jéssica é minha noiva, ela vai morar aqui, e a senhora precisa respeitar isso. Se não está feliz, a gente pode conversar sobre outras opções. Outras opções. Meu filho estava me dizendo que se eu não gostasse, que eu procurasse outro lugar, na minha própria casa. Aquilo me deixou tão chocada que eu não consegui nem responder. Levantei e saí, com o coração partido. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois daquela conversa, eu voltei de uma consulta médica no meio da tarde. Entrei em casa e ouvi vozes na cozinha. Era o Rafael e a Jéssica conversando. Eu ia entrar para cumprimentar, mas algo no tom deles me fez parar. Amor, quanto tempo mais a gente vai ter que aturar a sua mãe aqui? Era a voz da Jéssica, cheia de impaciência. Gelei. Fiquei parada no corredor, escondida, ouvindo. Calma, Jé, é temporário. Assim que a gente conseguir que ela assine aqueles papéis, a gente se livra dela. A voz era do meu filho. Meu filho! Mas ela não vai assinar, Rafa. Já tentamos convencer ela de todo jeito. Aquela velha teimosa não quer vender a casa. Ela vai assinar, sim. Eu vou dar um jeito. E quando assinar, a gente coloca ela num asilo daqueles baratos e fica com o dinheiro da venda. Essa casa vale uma fortuna, Jé. A gente vende, compra um apartamento menor para nós e ainda sobra uma grana boa. Meu mundo desabou naquele momento. Tive que colocar a mão na parede para não cair. Meu filho estava planejando me colocar num asilo para ficar com o dinheiro da minha casa. A casa que eu e o Marcelo compramos com tanto sacrifício, onde criamos nosso filho, onde construímos nossa família, não consegui ouvir mais nada. Subi para o meu quarto em silêncio, fechei a porta, sentei na cama e chorei. Chorei por horas. Chorei pela mãe que eu fui, pelo filho que eu achava que tinha, pela família que eu pensei que tínhamos. Quando sequei as lágrimas, algo dentro de mim tinha mudado. Eu tinha passado a vida sendo boa demais, me doando demais, e olha onde isso me trouxe. Meu próprio filho queria se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho. Naquela noite, deitada na cama, tomei uma decisão. Eu não ia deixar que fizessem isso comigo. Não ia ser a vítima dessa história. Mas também não ia confrontá-los ainda. Não, eu precisava de um plano. E eu tinha exatamente o que precisava para virar esse jogo. O que o Rafael e a Jéssica não sabiam, o que ninguém além do meu falecido marido sabia, é que eu não era apenas uma dona de casa que passou a vida cuidando da família. Existia uma parte da minha história que eu nunca tinha contado para o meu filho. Quando meu pai faleceu, há uns 10 anos, ele me deixou uma herança. Não era só dinheiro, eram propriedades. Meu pai tinha sido um homem de negócios muito inteligente, discreto, que investiu em imóveis a vida toda. Ele tinha 3 prédios comerciais alugados no centro da cidade, uma chácara na região serrana e algumas aplicações financeiras. Tudo isso ele deixou para mim, a única filha. O Marcelo sabia de tudo, claro. Nós conversamos na época e decidimos não comentar com ninguém, nem com o Rafael. Queríamos que nosso filho conquistasse as coisas por mérito próprio, que não ficasse esperando herança, que aprendesse o valor do trabalho. Os aluguéis dos prédios caíam na minha conta todos os meses, uma quantia considerável que eu usava para complementar as despesas da casa e fazer algumas economias.
Depois que o Marcelo morreu, mantive tudo do mesmo jeito. Discreto, silencioso, o Rafael achava que eu vivia da pensão do pai e de umas economias. Nunca perguntou muito, nunca se interessou pela minha vida financeira. Agora eu entendia por quê. Ele só estava interessado na casa, porque achava que era tudo que eu tinha. Sentada naquela cama, naquela noite, depois de descobrir os planos deles, comecei a pensar. Eu tinha recursos, tinha propriedades, tinha dinheiro guardado. Tinha muito mais do que aqueles dois ingratos imaginavam. E eu ia usar isso a meu favor, mas no momento certo. Primeiro, eu precisava reunir provas do que eles estavam tramando. Nos dias seguintes, passei a prestar atenção em tudo. Ouvia as conversas, observava os comportamentos, anotava as coisas que diziam. A Jéssica começou a pressionar mais abertamente. Um dia, na hora do jantar, ela disse: "Tia Helena, a senhora já pensou em morar num lugar menor. Aqui é tão grande, deve dar muito trabalho para limpar na sua idade. Tem uns condomínios para idosos muito legais, sabia? Com enfermeira, atividades, a senhora ia adorar." Eu engoli a raiva e respondi mansamente: "Não, querida, eu gosto daqui. É a minha casa. Tenho minhas memórias." Ela e o Rafael trocaram um olhar que eu fingi não perceber. Continuei comendo minha comida, quietinha, como se fosse a velhinha ingênua que eles pensavam que eu era. Mais alguns dias se passaram e o Rafael veio com outra conversa. Disse que tinha conhecido um corretor de imóveis muito bom, que poderia avaliar a casa só para eu ter uma ideia do valor. "Não custa nada, mãe, só para a senhora saber quanto vale o patrimônio." Eu disse que ia pensar, que não tinha pressa. Vi a irritação no rosto dele, mas ele se controlou. Enquanto isso, eu estava fazendo meus próprios planos. Liguei para o Dr. Valdemar, o advogado que cuidava dos meus bens desde a época do meu pai. Marquei uma reunião no escritório dele, sem avisar ninguém. Contei tudo o que estava acontecendo. Ele ficou indignado e me ajudou a organizar algumas coisas. Primeiro, fizemos um documento registrando tudo o que eu tinha: as propriedades, os investimentos, as contas. Depois, ele me orientou sobre meus direitos e me deu algumas ideias de como proceder. Foi o Dr. Valdemar quem sugeriu o plano perfeito. Um plano que daria a essas duas cobras exatamente o que elas mereciam. Voltei para casa naquele dia com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha o controle da situação. Eles achavam que eu era uma velha indefesa, sem opções, que ia aceitar qualquer coisa. Mas estavam muito, muito enganados. Nas semanas seguintes, continuei representando meu papel de velhinha frágil e desorientada. Deixava eles pensarem que estavam me convencendo aos poucos. Concordava com algumas coisas, questionava outras de forma suave, sempre parecendo confusa e insegura. A Jéssica começou a ficar mais ousada. Um dia, entrou no meu quarto sem bater e começou a revirar minhas gavetas, dizendo que estava ajudando a organizar. Eu sabia que ela estava procurando documentos da casa, escrituras, alguma coisa que pudesse usar. Sorri por dentro, porque tudo que era importante estava guardado no cofre do escritório do Dr. Valdemar. Deixei que ela revirasse à vontade, encontrando apenas papéis sem importância. O Rafael ficava cada vez mais impaciente comigo. Qualquer coisa que eu falava, ele retrucava com grosseria. Se eu pedia para abaixar o som da televisão, ele bufava. Se eu comentava sobre alguma coisa da casa, ele dizia que eu estava pegando no pé. A tensão ia aumentando e eu sabia que em breve explodiria. Enquanto isso, com a ajuda do Dr. Valdemar, fui organizando minha vida nova. Encontrei um apartamento maravilhoso para alugar, num condomínio moderno, com segurança, área de lazer, vista bonita. 3 quartos, todo mobiliado, pronto para morar. Fechei o contrato e não contei para ninguém. Também fui atrás de algo que eu tinha vontade de fazer há anos, mas nunca tive coragem. Me inscrevi num curso de pintura em tela. Sempre gostei de arte, sempre quis aprender, mas nunca tinha tempo. Agora eu ia ter todo o tempo do mundo. Além disso, entrei em contato com a Marisa, minha amiga de infância que tinha se mudado para o litoral. Conversamos por horas ao telefone, matando a saudade. Ela me convidou para visitá-la, disse que tinha um quarto sobrando e que eu podia ficar o tempo que quisesse.
Anotei tudo, planejando minha nova vida, minha vida de liberdade. Uma vida sem ser escrava de filho ingrato e nora interesseira. Mas eu ainda precisava do momento certo para executar meu plano. E esse momento chegou numa quinta-feira à noite, do jeito mais repugnante possível. Eu tinha ido deitar cedo porque estava com dor de cabeça. Por volta das 10 da noite, ouvi o Rafael e a Jéssica chegando em casa. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu estava acordada, lendo. Ouvi quando entraram na cozinha e começaram a conversar. Levantei da cama silenciosamente e fui até a porta do meu quarto, que dava para o corredor. Dali, conseguia ouvir tudo o que diziam na cozinha. Amor, eu não aguento mais. Sua mãe está me deixando louca. Ela não sai daqui, está sempre em casa, sempre atrapalhando. Era a Jéssica reclamando. Eu sei, Jé, eu também estou cansado. Mas calma, só mais um pouco. Amanhã eu vou dar um ultimato nela. Ou ela vende a casa e vai para um asilo, ou a gente sai daqui e ela vai ter que se virar sozinha. E você acha que ela vai aceitar? Vai ter que aceitar. Vou falar duro, sem dó. Vou deixar claro que ela está atrapalhando a minha vida, o meu relacionamento. Se ela quer continuar fazendo parte da minha vida, ela vai ter que cooperar. Meu coração acelerou. Era amanhã. Eles iam me dar o ultimato amanhã. Perfeito. Voltei para a cama e, pela primeira vez em semanas, dormi tranquila. Tinha chegado a hora. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei meu banho, me arrumei. Coloquei uma roupa bonita, passei meu batom vermelho, aquele que a Jéssica tinha dito que eu era velha demais para usar. Desci e fiz o café da manhã como sempre. Eles ainda estavam dormindo. Quando o Rafael desceu, lá pelas 9 da manhã, eu estava sentada na sala, tomando meu café, tranquila. Ele me olhou com aquela cara de quem estava preparando um discurso. Sentou-se na poltrona da frente e começou. Mãe, a gente precisa conversar sério. Pode falar, filho, respondi com calma. Eu e a Jéssica estamos cansados dessa situação. A gente não aguenta mais morar aqui, com a senhora sempre reclamando de tudo, sempre no nosso pé. Então resolvi que chegou a hora da senhora tomar uma decisão. Fiquei em silêncio, olhando para ele. A senhora vai vender essa casa e procurar um lugar mais apropriado para a sua idade. Tem muitos asilos bons por aí, lugares onde a senhora vai ter companhia, cuidados, vai ser melhor para todo mundo. E se eu não quiser vender a minha casa? Perguntei, ainda calma. Ele ficou vermelho. Então a senhora vai ter que cuidar da sua vida sozinha, porque eu não vou ficar aqui e não vou cuidar da senhora. Nesse momento, a Jéssica apareceu, já sabendo de tudo, claramente. Ficou ao lado do Rafael, com os braços cruzados, aquele sorrisinho de sempre no rosto. É isso, tia. A gente já decidiu. Ou a senhora colabora, ou a gente vai embora e a senhora fica aqui sozinha, vendo se consegue se sustentar com essa pensãozinha mixuruca. Respirei fundo. Era agora. Está bem, falei me levantando. Eles se entreolharam, surpresos com a minha tranquilidade. Está bem o quê? Mãe, está bem. Eu vou arrumar minhas coisas e vou sair da sua casa. Da minha casa? O Rafael franziu a testa. Essa casa é minha, filho. Está no meu nome. Mas como você não quer mais que eu more aqui, tudo bem, eu vou sair. Eles ficaram confusos, mas logo a Jéssica esboçou um sorriso de vitória. Achavam que eu ia sair e deixar a casa para eles. Subi para o meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Peguei apenas roupas e objetos pessoais, coisas de valor sentimental. O resto podia ficar. Eu ouvia eles lá embaixo, conversando animados, provavelmente comemorando. Fechei minha mala, dei uma última olhada no quarto onde tinha dormido tantos anos com meu marido, onde tinha embalado meu filho quando era bebê. Senti uma pontada de tristeza, mas logo passou. Aquela casa tinha sido meu lar, mas agora era apenas um prédio cheio de memórias ruins. Desci com minha mala. O Rafael e a Jéssica estavam na sala, sentados no sofá. Quando me viram, o Rafael teve a ousadia de falar. Mãe, só para deixar claro, a gente não vai poder te ajudar financeiramente, tá? A gente tem nossos próprios gastos, nossos planos. Não se preocupe, filho. Eu não vou precisar da sua ajuda, respondi.
Deixei a mala na sala e fui até a cozinha pegar um copo de água. Estava nervosa, sim, mas também excitada. Faltava pouco agora. Foram as 2 horas mais longas da minha vida, esperando. Eu já tinha combinado tudo com o Dr. Valdemar. Ele chegaria às 3 da tarde. Fiquei sentada na sala, quieta, enquanto o Rafael e a Jéssica cochichavam no quarto deles, provavelmente planejando o que fazer com a casa. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração disparou. O Rafael desceu correndo e abriu a porta. E então vi o rosto dele mudar completamente quando reconheceu quem estava ali. O Dr. Valdemar estava na porta, com seu terno azul marinho impecável, sua pasta de couro e aquela postura de autoridade que só um advogado com 40 anos de carreira tem. Atrás dele estava o Maurício, seu assistente, segurando uma maleta. Boa tarde. Sou o Dr. Valdemar Ribeiro, advogado da senhora Helena. Vim buscá-la. O Rafael ficou pálido. Olhou para mim, depois para o advogado, depois de novo para mim. Advogado? Que história é essa, mãe? Levantei do sofá com toda a dignidade que consegui reunir. É exatamente o que você ouviu, Rafael. Meu advogado veio me buscar. A Jéssica apareceu atrás do Rafael, com cara de quem não estava entendendo nada. Que palhaçada é essa? A senhora não tem dinheiro nem para advogado. O Dr. Valdemar deu um sorriso frio. Jovem, a senhora Helena é minha cliente há mais de 10 anos. E posso garantir que ela tem muito mais recursos do que vocês imaginam. Que recursos? Essa velha só tem essa casa e uma pensãozinha. A Jéssica praticamente gritou. Jéssica! O Rafael tentou segurá-la, mas estava claro que ele também queria saber. Vou explicar direitinho para vocês. Falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês achavam que eu era uma pobre coitada, que dependia da pensão do Marcelo, que só tinha essa casa. Vocês estavam planejando me colocar num asilo para ficar com o dinheiro da venda, não era? O rosto do Rafael ficou vermelho. Mãe, não é assim. Não minta para mim, Rafael. Eu ouvi vocês conversando várias vezes. Eu sei de tudo. A Jéssica deu um passo à frente, agressiva. E daí? Você ia ficar aí para sempre, atrapalhando a gente? A gente tem direito de viver a nossa vida. Tem razão, concordei. Vocês têm direito de viver a vida de vocês. E eu também tenho direito de viver a minha. Então é isso que eu vou fazer. Só que tem algumas coisas que vocês precisam saber antes. Fiz um sinal para o Dr. Valdemar, que abriu sua pasta. Essa casa aqui que vocês tanto cobiçam está mesmo no meu nome. E vai continuar no meu nome. Mas vocês vão ter que sair daqui em 30 dias. Sair? Mas para onde a gente vai? O Rafael estava desesperado agora. Isso é problema de vocês. Vocês são adultos, trabalham, se virem. Ah, e antes que perguntem, eu não vou vender essa casa, vou alugar. O Dr. Valdemar já tem uma família interessada que vai pagar um aluguel excelente. A Jéssica soltou uma risada nervosa. Alugar? E onde você vai morar, tia? Debaixo da ponte? Eu já tenho onde morar, querida. Aliás, tenho várias opções. Olhei para o Dr. Valdemar, que pegou alguns papéis da pasta. Doutor, pode mostrar para eles, por favor? Ele entregou os documentos para o Rafael, que começou a ler com as mãos tremendo. Vi o exato momento em que ele entendeu o que estava escrito ali. Seu rosto passou de vermelho para branco. O que é isso, mãe? A voz dele estava trêmula. São as escrituras das propriedades que herdei do meu pai, seu avô. 3 prédios comerciais no centro, todos alugados, gerando uma renda mensal de aproximadamente R$ 25 mil. Uma chácara na serra, avaliada em mais de 1 milhão. E extratos das minhas aplicações financeiras, que somam um valor considerável. O silêncio que se fez naquela sala foi absoluto. A Jéssica arrancou os papéis da mão do Rafael e começou a ler, com os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade, ela murmurou. É verdade, sim, confirmei. Meu pai foi um homem muito inteligente e me deixou tudo isso há 10 anos. Seu sogro sabia, Rafael. O Marcelo sabia de tudo,
Nós decidimos juntos não contar para você porque queríamos que você aprendesse a conquistar as coisas sozinho, que não ficasse acomodado esperando herança. Depois que seu pai morreu, mantive tudo em sigilo, esperando o momento certo para revelar. Achei que talvez no seu casamento, ou quando você tivesse um filho, meu neto. Mas agora vejo que você não merece nada disso. O Rafael caiu sentado no sofá, em choque. A Jéssica estava folheando os papéis desesperadamente, como se procurasse algum erro, alguma prova de que aquilo era mentira. Então você é rica? O Rafael perguntou com a voz embargada. Não sou rica, mas tenho uma vida financeira confortável, muito mais confortável do que vocês imaginavam. E durante todo esse tempo em que vocês me humilharam, me desrespeitaram, planejaram me jogar num asilo barato, eu sabia que não precisava aturar nada disso. Mas eu quis dar a vocês a chance de mostrarem quem realmente são. E vocês mostraram. Mãe, eu. O Rafael tentou falar, mas eu levantei a mão. Não, agora quem vai falar sou eu. Você me ouviu a vida inteira, Rafael. Me ouviu quando eu te ensinei a andar, a ler, a escrever. Me ouviu quando eu sentava do seu lado para fazer lição de casa. Me ouviu quando eu ficava acordada a noite inteira porque você estava doente. Me ouviu quando seu pai morreu e eu te consolei, mesmo estando partida de dor também. Agora você vai me ouvir mais uma vez. Respirei fundo, sentindo as lágrimas querendo sair, mas me segurei. Eu me dediquei a você a vida inteira. Abri mão da minha carreira, dos meus sonhos, da minha vida, para ser sua mãe. E fiz isso com amor, com alegria. Nunca esperei nada em troca, apenas que você fosse um homem de bom coração, decente, honesto. Mas você se tornou exatamente o oposto disso. Se tornou ganancioso, egoísta, cruel. E eu tenho culpa nisso. Eu te mimei demais, fiz tudo por você. E criei um filho que acha que o mundo gira em torno dele. A Jéssica tentou interromper. Olha para aqui, a senhora não pode. Cala a boca! Gritei, e até eu me assustei com a força da minha voz. Você não tem moral nenhuma para falar comigo. Você entrou na minha casa, usou tudo que eu tinha, me desrespeitou, conspirou contra mim e ainda teve a audácia de me chamar de velha, de insinuar que eu era um estorvo. Pois saiba que essa velha aqui tem muito mais classe, dignidade e dinheiro do que você vai ter na vida inteira. Ela ficou vermelha, mas não respondeu. Me virei de novo para o Rafael. E você, meu filho, me decepcionou de um jeito que eu nunca imaginei possível. Você gritou comigo, me mandou arrumar minhas coisas e sair da sua casa. Pois bem, estou saindo. Mas não porque você mandou. Estou saindo porque eu escolhi. Porque eu mereço viver em paz, rodeada de pessoas que me amam e me respeitam. E, claramente, você não é uma dessas pessoas. Mãe, me desculpa, eu... Ele começou a chorar. Desculpas não apagam o que você fez, Rafael. Não apagam as palavras que você disse, a forma como você me tratou. Você mostrou quem você realmente é, e agora vai ter que viver com as consequências. O Dr. Valdemar deu um passo à frente. Senhora Helena, está tudo pronto. O carro está esperando. Assenti e fui pegar minha mala. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e só para deixar claro, essa casa vai continuar minha. Vocês têm 30 dias para saírem. O Dr. Valdemar vai mandar a notificação oficial amanhã. E não adianta tentar me procurar, me ligar ou aparecer onde eu estiver. Deixei instruções claras com meu advogado. Qualquer tipo de assédio, e eu vou tomar as medidas legais cabíveis. Mãe, por favor, a gente não tem para onde ir. O Rafael estava desesperado agora. Vocês trabalham, têm salário, aluguem um lugar, façam o que milhões de pessoas fazem. Aprendam a se virar sozinhos, coisa que eu deveria ter ensinado há muito tempo. A Jéssica explodiu. Você não pode fazer isso, é desumano, a gente vai na justiça. O Dr. Valdemar sorriu. Jovem, pode ir na justiça à vontade. Mas devo informar que a senhora Helena está em pleno direito de pedir a desocupação da sua propriedade. Vocês não pagam aluguel, não têm contrato, são apenas ocupantes. A lei está do lado dela. Peguei minha mala e caminhei em direção à porta. O Rafael correu e segurou meu braço. Mãe,
Não faz isso. Eu te amo. Você é minha mãe. Olhei para ele, para aquele rosto que eu amava tanto, e senti meu coração apertar. Mas então me lembrei de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha dito, de como ele tinha planejado me descartar como lixo. Se você me amasse, Rafael, nunca teria me tratado desse jeito. Amor não é só palavra, é ação. E suas ações mostraram que você não me ama. Você ama o que eu posso fazer por você, o que eu posso te dar. Mas isso acabou. Soltei meu braço e saí da casa, com a cabeça erguida. Entrei no carro que estava me esperando. Um carro preto e confortável, com motorista uniformizado que o Dr. Valdemar tinha providenciado. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor e vi meu filho parado na porta, chorando. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, mas limpei rapidamente. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado. Um novo estava começando. 3 meses se passaram desde aquele dia, e posso dizer, sem medo de errar, que foram os 3 meses mais incríveis da minha vida. Me mudei para o apartamento que tinha alugado. Um lugar lindo, moderno, cheio de luz. Decorei do meu jeito, com as cores que eu gosto, com plantas, com quadros. Cada canto daquele lugar é meu, escolhido por mim, para mim. Comecei minhas aulas de pintura e descobri que tenho um talento que eu nem sabia que existia. Minha professora, a Sônia, disse que eu tenho um dom especial para paisagens. Já fiz 5 quadros e estou pensando em fazer uma pequena exposição com outras alunas. Fui visitar minha amiga Marisa no litoral e passei 2 semanas maravilhosas lá. Acordava cedo, caminhava na praia, tomava sol, conversava por horas. Me senti com 20 anos de novo. A Marisa me apresentou para um grupo de amigas dela, todas da nossa idade, todas viúvas ou separadas, todas vivendo suas melhores vidas. Saímos para jantar, fomos ao cinema, fizemos um passeio de barco. Eu ria tanto que minha barriga doía. Não me lembrava da última vez que tinha rido assim. Também me matriculei numa academia com personal trainer e estou cuidando da minha saúde. Emagreci 4 quilos, estou mais disposta, dormindo melhor. Meu médico disse que minha pressão normalizou e que eu estou melhor do que nunca. Quanto à casa onde morei tantos anos, aluguei para uma família linda. Um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles cuidam do lugar com carinho, e sempre que vou lá buscar o aluguel, eles me recebem com tanto afeto que meu coração aquece. As crianças me chamam de vovó Helena e sempre me mostram os desenhos que fazem. É bom saber que aquela casa, que foi palco de tanta tristeza nos últimos tempos, agora está cheia de amor e alegria de novo. O dinheiro do aluguel é mais uma entrada na minha renda, que junto com os aluguéis dos prédios e os rendimentos das aplicações me dão uma vida muito confortável. Viajo quando quero, compro o que preciso, ajudo causas que acredito. Semana passada doei para um abrigo de idosos carentes, ironicamente. Mais um de verdade, onde as pessoas são tratadas com dignidade e respeito. E o Rafael? Bem, ele tentou me procurar várias vezes nas primeiras semanas. Ligações, mensagens, até apareceu no prédio onde moro. Mas eu tinha instruído o porteiro a não deixá-lo subir. Ele mandou mensagens dizendo que tinha terminado com a Jéssica, que tinha entendido o erro dele, que queria meu perdão. Respondi apenas uma vez, dizendo que precisava de tempo e espaço, e que quando e se eu estivesse pronta para conversar, eu que entraria em contato. Isso foi há 2 meses e ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. Descobri pelo Dr. Valdemar que ele e a Jéssica realmente terminaram. Ela foi embora para a casa dos pais em outra cidade. O Rafael alugou um apartamento pequeno, e pelo que sei, está vivendo com o que ganha, sem regalias, sem mordomias. Talvez isso seja bom para ele. Talvez ele aprenda alguma coisa. Mas isso não é mais problema meu. Uma parte de mim ainda ama meu filho, claro. Você não deixa de amar alguém que você gerou, que carregou no colo, que criou. Mas eu aprendi que amar não significa aceitar desrespeito. Amar não significa se anular. Amar não significa ser capacho. E eu me amo também. Aprendi a me amar, finalmente, aos 63 anos. Aprendi que eu mereço respeito, carinho, consideração. Aprendi que minha vida tem valor,
que meus sonhos importam, que meu bem-estar é prioridade. Ontem, estava no mercado comprando coisas para fazer um jantar especial, porque tenho recebido minhas novas amigas em casa toda sexta-feira, quando encontrei uma conhecida antiga. Ela me olhou de cima a baixo e disse: Helena, você está diferente. Mais nova, mais bonita. O que você anda fazendo? Sorri e respondi: Estou vivendo, Ana, simplesmente vivendo. E é verdade. Pela primeira vez na vida, estou vivendo para mim. Não para ser esposa, não para ser mãe, não para agradar ninguém. Só para ser Helena. E sabe de uma coisa? Ser Helena é maravilhoso. Ainda pinto, ainda caminho na praia quando vou visitar a Marisa, ainda faço meus exercícios, ainda saio com minhas amigas. Semana que vem, vou começar um curso de italiano, porque sempre sonhei em conhecer a Itália e agora tenho recursos e liberdade para isso. Estou planejando uma viagem para o ano que vem. Roma, Veneza, Florença. Vou realizar o sonho que guardei por tantos anos. Às vezes, quando estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando um vinho e olhando o pôr do sol, penso em tudo o que aconteceu. E sabe o que sinto? Gratidão. Gratidão por ter descoberto a tempo que eu valia mais do que aquele tratamento. Gratidão por ter tido coragem de sair, de recomeçar. Gratidão por estar viva, saudável, livre. Tem gente que acha que depois dos 60, a vida acabou, que é só esperar os dias passarem, cuidar dos netos, ficar em casa vendo televisão. Mas eu descobri que a vida pode começar em qualquer idade. Basta você ter coragem de escolher você mesma. E você que está me ouvindo agora, independente da sua idade, se está passando por algo parecido, se está sendo desrespeitada, desvalorizada, tratada como se não tivesse valor, saiba de uma coisa: você tem. Você tem valor, você tem direitos, você merece ser feliz. Não importa se é seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, quem quer que seja. Ninguém tem o direito de te diminuir, de te humilhar, de te usar. E nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você. Eu escolhi. Com 63 anos, escolhi minha paz, minha dignidade, minha vida. E foi a melhor escolha que já fiz. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Como foi sua experiência? Eu adoro ler os comentários e saber que não estou sozinha nessa jornada. E se você gostou dessa história, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história como essa pode ser o empurrãozinho que alguém precisa para tomar coragem e mudar de vida. Não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de superação, de recomeço, de justiça. Histórias de pessoas comuns que tiveram coragem de dar a volta por cima. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima história.